Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Quero aproveitar a oportunidade, meus irmãos, as irmãs em pé, convidar a todos para nós estarmos lendo a palavra de Deus no capítulo 3 e o versículo 5 do livro de Provérbios. Capítulo 3 e o versículo 5. É uma alegria muito grande poder estar aqui, né, irmãos e irmãs, nessa noite, para louvar e adorar esse Deus tão lindo, esse Deus tão maravilhoso. Aleluias! Esse Deus que tem as suas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós, que muitas vezes nem nós mesmos que somos o abençoado não conseguimos entender. Mas grande é o Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Pela tua bondade está no nosso meio nessa noite. Glória a Deus. Capítulo 3 do livro de Provérbios, o versículo 5, para a glória de Deus. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Eu sei que hoje é um culto que enfatiza mais aí as crianças, é que é muito importante isso. Os pais, as mães se preocuparem, está aí trazendo os seus filhos para a igreja, instruindo os seus filhos no caminho do Senhor, para que quem saiba aí quando eles estiverem na sua fase adulta, eles venham estar firmes caminhando na presença do Senhor. Aleluia! Aqui está escrito: confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. A igreja pode se sentar na presença do Senhor. Amém. Nós vemos aí, irmãos, essa palavra, que nessa noite o Senhor nos dá graça de estar aqui meditando juntos nessa palavra maravilhosa, essa palavra de poder, essa palavra em que todos os momentos que nós compartilhamos no templo, ela fala conosco, ela nos instrui, ela nos ensina. Glória a E como eu Deus. estava dizendo, é muito importante que as crianças sempre estejam ouvindo a palavra de Deus, para que já desde a sua tenra idade venha aprender a confiar no Senhor, como assim os seus pais aprenderam, os seus pais confiam no Senhor. E a melhor maneira de ensinar os filhos são atos. Nós sabemos que não é somente estar lendo histórias bíblicas para eles, não é somente falando uma coisa ou outra, mas os nossos procedimentos, a nossa confiança no Senhor, a nossa maneira de agir no dia a dia de nossas vidas, porque Aleluia. os nossos filhos, as nossas crianças estão nos assistindo. Glória a Nada melhor do que o homem e a mulher confiar no Senhor de todo o seu coração. Muitas vezes nós lemos essas palavras, ouvimos falar muitas vezes de palavras de exortações que nos orientam a confiar no Senhor. Mas nessa noite eu quero deixar uma questão no ar com cada um de nós. Nós confiamos no Senhor como ordena a palavra de Deus. Nos momentos difíceis de nossas vidas, nós temos confiado no Senhor como está escrito aqui neste livro que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. De que maneira nós temos demonstrado para as nossas crianças que nós realmente confiamos no Senhor e não confiamos na nossa própria sabedoria, ou nós estamos alicerçados em alguma outra coisa que não pode nos ajudar, mas somente confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Um dos indícios de que isso dentro de nós está acontecendo é o nosso comportamento no dia a dia diante das adversidades da vida. Se nós estivermos atravessando por momentos difíceis, situação difícil, estivermos em paz de coração, isso é um sinal de que nós estamos confiando no Senhor de todo o nosso coração e não estamos alicerçados em nossa própria sabedoria. Aleluia. Quantas e quantas vezes nosso espírito se torna inquieto, nós nos esquecemos de que o Senhor Ele é o nosso ajudador, de que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos deu filhos,
filhas como herança, para que nós possamos mostrar para Ele que há um Deus olhando para a terra, que há um Deus que cuida da raça humana, que há um Deus que nós podemos entregar todas as nossas necessidades em suas mãos e descansar em paz a nossa cabeça no travesseiro, porque a resposta do céu para aquele que confia, ela vem, para aquele que o busca de todo o coração. Glória a Deus. É um dos fatores aí que orienta, que diz que o homem e a mulher que deseja encontrar ao Senhor precisa buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Nós vemos aqui: confia no Senhor de todo o teu coração, não te escreves ou não confia no seu próprio entendimento. O salmista também diz: olha, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E ele vai fazer não só para a sua vida, mas fazer também na vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão nos assistindo, que está te assistindo na sua existência na face dessa terra. E conforme ele olha para nós, ele vê qual que é o grau da nossa confiança no Deus do qual muitas vezes nós falamos para Ele. Por isso é importante, irmão, irmã, nós estamos sempre fazendo um check-up, recapitular a nossa vida, o nosso coração, e olhar para nós e olhar para a Escritura, para que nós começamos a exercitar esta confiança no Senhor, aprendemos a confiar no Senhor como os nossos irmãos e irmãs do passado, os patriarcas, o povo hebreu confiou. Muitas vezes não tinha nenhum outro recurso, mas eles confiavam de todo o seu coração. Glória a Deus. O povo do século XXI hoje tem muitas coisas a seu alcance, e mesmo assim, às vezes entra em desespero, cai em adversidade. Aquele povo do passado muitas vezes não tinha os recursos que hoje nós temos em mãos. Aquele povo do passado não tinha uma medicina avançada como nós temos hoje. Aquele povo do passado não tinha o conforto em que a tecnologia tem nos dado nos dias de hoje. Mas ele tinha algo importante que nós devemos copiar, que nós devemos imitá-los. Eles tinham confiança no Deus Todo-Poderoso, que poderia sustentar um povo, seja em qualquer território que fosse, deserto, selva ou em qualquer outro lugar que a pessoa estivesse, que confiasse no Senhor. O Senhor sempre estava com as suas mãos estendidas. Glórias a Jesus, aleluia. Os maiores homens e mulheres de sucesso da história sagrada foram homens e mulheres que jamais hesitaram em confiar em sua própria sabedoria, mas sempre confiaram no Senhor e ensinaram os seus filhos a confiarem no Senhor, para que quando ele crescesse, como diz a palavra, eles não viessem a se desviar dos caminhos do Senhor e pudessem ter uma vida de harmonia, uma vida em contato com o irmão louvor, como foi louvado aqui, em contato com o Criador. Glórias a Deus. Nós vemos: confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Nós temos confiado no Senhor de todo o nosso coração. Talvez, muitas vezes, melhor dizendo, nós não recebemos algo do Senhor porque vamos buscar o Senhor e ficamos no nosso coração. Mas será que Ele pode fazer isso? Será que Ele vai fazer isso? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Se a irmã ou o irmão estiver depositando a sua confiança segundo os preceitos sagrados, buscando o Senhor, só é possível receber a sua vitória se essa confiança for de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ânimo, e sempre estar entusiasmada na presença do Senhor, acreditando, porque Ele pode, acreditando que tudo Ele pode fazer na sua vida para o seu bem, tudo aquilo que for necessário para a sua vida e para a vida dos teus filhos e das tuas filhas,
o Senhor pode realizar. Por isso é importante nós estarmos sempre exercitando a nossa fé no Criador. Aprendemos realmente, né, pastor, esperar no Criador. Aleluia. Quantas vezes nós falamos que vamos esperar no Senhor e de repente já tomamos logo à frente e não damos tempo para o Senhor agir. Quantas vezes nós falamos que confiamos no Senhor, mas o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que surge na nossa vida, nós entramos em desespero. E os nossos filhos estão nos assistindo. Nós nos esquecemos de que nós servimos um Deus que é presente em qualquer momento. Um Deus que nunca nos abandona, que nunca dá as costas para o homem e para a mulher que o busca, o que invoca o seu nome. E nós nos esquecemos que a palavra do Senhor, que Ele deixou escrito, que o homem e a mulher que confiar nele será recompensado nesta vida e na vida vindoura. Aleluia. Por isso, como o nosso irmão esteve falando aqui, não entendia nada de elétrica, nada de oficina, mas esteve ali dando uma olhada no que estava acontecendo, na fé que o Senhor iria dar uma solução para ele, e o Senhor abriu os olhos dele para algo que ele não conhecia. Glória a Deus. E é assim que o nosso Pai trabalha, é assim que o nosso Mestre Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus atua. Quando nós confiamos no Senhor, os nossos olhos são abertos para coisas que ainda nós não vimos, para coisas que ainda nós não conhecemos, e nós conseguimos adquirir a sabedoria necessária para solucionar a questão de nossas vidas, e nós temos sabedoria, entendimento para instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Aleluia. Estava olhando o irmãozinho aí tocar a bateria. O irmãozinho está bem novo ainda, né? Mas demonstra interesse. Olha aí, e com certeza esse interesse despertou nele dentro da casa do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui nessa noite, nesse culto voltado para as crianças, mas que o Pai deseja falar com todos nós. Amém. E que o Pai com certeza tem recebido a adoração desses pequeninos, porque eu acredito que é uma adoração pura, é uma adoração com felicidade, com alegria, porque tenho certeza que essas crianças têm prazer em estar aqui na frente adorando o Senhor. Aleluia. Por isso, quando nós buscamos o Senhor, como Ana fez, Ana buscou o Senhor, confiou no Senhor. Ana atravessava uma grande aflição, um momento difícil na vida, era desprezada, ela era uma mulher que não podia gerar filhos, e de repente ela foi chorar nos pés do Senhor, ela foi invocar o Senhor, confiando em que o céu podia responder à sua petição. Glória a Deus. Oh, aleluia. E Ana recebeu a sua vitória. Ana recebeu a sua vitória porque buscou o Senhor de todo o seu coração. Ela derramou a sua alma na presença do Senhor. E o Senhor, assistindo isso, vendo isso, o homem a julgou, o homem a condenou, mas o Deus que está sentado no trono viu a oração daquela mulher, viu que aquela mulher estava confiando nele, porque senão ela não iria buscar nele, mas ela foi buscar nele. Ela acreditava que era algo para ela impossível ter um filho, mas confiando no Deus de seus antepassados, no Deus que com certeza ela aprendeu, foi instruída pelos seus pais, ela alcançou a resposta do céu. Aleluia! Esse Deus, ele não mudou e continua exortando o povo do século 21, continua nos exortando a confiar nele de todo o nosso coração. O governo terrestre está falido, a ética foi por água abaixo, a moral está acabando, mas ainda há um governo a ser implantado,
ao reino que nós representamos na face dessa terra. Glória a Deus. E devemos dizer para os nossos filhos que é o reino eterno, é o reino duradouro, é o reino que seu único e verdadeiro governante está voltando, e continua alertando a igreja para que resista firme, esteja firme, sejam corajosos, sejam fortes, porque eu estou voltando, diz o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E só vai fazer parte desse reino aquele que confia nele. As crianças que estão sendo instruídas no Senhor permanecerem no caminho do Senhor. O principal alvo do adversário hoje, nós sabemos que é a família. A família. Mas por que? Atingindo a família, ele atinge os filhos. Atingindo os filhos, ele atinge o futuro da igreja. Ele atinge o futuro deste grande ministério, desta grande obra em que foi nos entregue a responsabilidade de fazer na terra. Nós vemos, como disse um homem certa feita, não me recordo o nome dele, mas já se falou muito nele, que ele disse que essa geração está difícil, essa geração está complicada. E se a gente parar para analisar, isso é culpa dos pais, das mães, porque é de geração para geração que as coisas começam a enfraquecer. É de tempo em tempo em que as cordas se começam a afrouxar, e é aí que mora o perigo. As coisas começam a ficar de qualquer maneira. Os filhos vão crescendo achando que não precisam mais confiar em Deus como seus pais, seus bisavós, seus tataravós confiaram, e as coisas começam a ficar diferentes. Por isso nós devemos estar sempre esperando no Senhor, buscando do Senhor sabedoria para instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar enquanto são jovens, para que quando eles cresçam, eles continuem andando no caminho e instruindo nossos filhos, que a única maneira de vencer nessa vida é confiando no Senhor. Glória a Deus. Mas de coração, não é só confiar da boca para fora, não. É acreditando. Tenho certeza que se nós exercitarmos essa confiança no Senhor, praticarmos esta confiança no Senhor, muitas coisas ainda maiores do que nós já temos visto na presença do Senhor vão ser feitas na nossa vida. Muitas coisas maiores. Os nossos olhos se abrirão para coisas que ainda nós não vimos, que nós não conhecemos. E o profeta Jeremias fala sobre isso, né? Clama a mim e responder-te. Me invoque, me busque confiando, e vai me achar quando me buscarem de todo o seu vosso coração. E quando me buscarem de todo o vosso coração, me encontrareis, e eu darei a solução para a sua questão, diz o Senhor Deus dos exércitos de Israel. Eu te mostrarei coisas grandes, coisas lindas, fantásticas, e te darei sabedoria para caminhar nesta terra até os últimos dias da sua vida, como vitoriosos na bendita pessoa de meu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Engrandecido e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. A confiança é a chave. Se nós confiamos no Senhor, nós temos aí toda a autonomia, temos aí toda a experiência para instruir os nossos filhos, as nossas filhas, e continuar nesse caminho, que é um caminho difícil de seguir, é um caminho apertado. Tem muitas pessoas hoje que confundem, né? Que pensam que o caminho do Senhor é para fazer a vontade de cada um. Não, o caminho do Senhor é para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós sejamos sábios, que nós sejamos firmes na sua presença, que nós sejamos pessoas que confiamos nele verdadeiramente de todo o nosso coração. Às vezes passa alguma dificuldade financeira, fica preocupado. Por que está preocupado? Está preocupado
preocupado por quê? Quem é o seu Deus? Quem é aquele que te chamou? Porque preocupa o teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Porque Paulo, em um momento difícil de sua vida, quando estava navegando para Roma, se não me falha a memória, para uma viagem, o barco veio a naufrágio, ou seja, o barco afundou. Mas é interessante que Paulo em nenhum momento temeu, porque em uma noite apareceu um anjo para ele e disse que o barco e a carga se perderia, mas os homens daquela embarcação estariam todos na mão dele, com ele. E Paulo confiou e disse para o comandante daquela embarcação que o anjo do Senhor havia dito para ele, e ele confiou. Glória a Deus. E foi honrado por isso. O barco afundou, a carga se perdeu, mas os homens permaneceram salvos, e eles foram parar em uma ilha e estiveram ali seguros até encontrarem recursos para prosseguirem a viagem. E Paulo confiou no Senhor. Ele teve uma visão de um anjo que falou em nome do Senhor. E às vezes nós temos aí a Escritura, nós temos ouvidos Deus falar com nós diretamente. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar, sempre nos exortando a confiar nele. E parece que existe algum momento da vida que nós esquecemos disso. Existe algum momento da vida em que nós achamos que quem vai nos salvar é a finança. Esquecemos que a nossa salvação vem do Senhor, que a nossa resposta vem do Senhor. Nós esquecemos que a nossa segurança está no Senhor, a nossa proteção, a nossa saída, o nosso caminho. É fácil seguir, caminhar no Evangelho, não é fácil, porque se tiver alguém aqui que está achando fácil, tem alguma coisa errada. Se tem alguém aqui achando, mas não é que eu faço, está fácil, o negócio está errado. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus prometeu que estaria conosco até os últimos dias de nossa vida na terra. Aleluia. Jesus prometeu que nos sustenta, que nos dá força. Prometeu que daria toda a providência necessária para a nossa peregrinação nessa terra, e para os nossos filhos, para as nossas filhas. Por isso nós devemos confiar no Senhor, e não confiar no nosso próprio entendimento, não achar que isso ou aquilo é a nossa própria sabedoria. Eu estava fazendo um trabalho bem simples na casa da minha cunhada lá, que ela mudou, estava lá mexendo uma coisa ou outra, vai daqui, e estava sofrendo para colocar o parafuso lá. E estava ali pensando, Senhor, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Inclusive, quem for mexer com aquele parafuso lá, se o pai não der sabedoria para ele, vai passar uma luta que só Jesus Cristo. Mas naquele momento, o pai abriu a minha mente e me deu uma estratégia para trabalhar com aquele parafuso. Na mesma hora, ali mesmo, do jeito que eu estava, eu pus a ferramenta do lado, dobrei o joelho naquela sala sozinho e falei, obrigado, meu pai, porque eu estava sofrendo para mexer com aquele negócio. E de repente, ele me deu uma luz. Na mínima coisa, no mínimo detalhe, simplicidade da vida, ele me deu uma saída. Aleluia. Quem é o Deus que nós buscamos? Quem é o Deus em que o irmão tem dobrado o seu joelho, a irmã tem dobrado o seu joelho no seu quarto? Quem é? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Se é Ele, eu te digo, sem medo de errar, fique em paz, porque a sua resposta está perto de chegar. Aleluia. Oh, bendito Deus. Mas confia, o tempo pode passar, a resposta não chegou, continua confiando, porque o tempo é dele, não é teu.
O tempo é do Pai, é o céu quem determina. Eu sei, irmãos, que é um culto de criança, enfim, tudo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Existem pessoas que têm mais habilidade, não é culto de criança, eu vou falar em cima de algum assunto de criança ou isso. Na verdade, nós somos todos crianças na presença do Senhor, né? Espiritualizando a questão. Mas por isso, meu irmão e minha irmã, se nós continuarmos caminhando, acreditando, tendo certeza que a palavra do Senhor está em nós, nós devemos aquietar nosso espírito. Nós devemos nos acalmar, porque Ele vai abrir a porta que nós precisamos. Ele vai tomar a providência, Ele vai enviar a solução. Tudo aquilo que o irmão e a irmã estiver precisando. Abraão confiou no Senhor, recebeu vitória. Jacó confiou no Senhor, recebeu vitória. José atravessou momentos terríveis da vida, mas sempre confiando no Senhor. Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso, encarcerado, continuou confiando no Senhor. Continuou esperando no Senhor, na sua salvação. E foi honrado por isso. Deus premiou a todos aqueles que esperaram nele. Deus abençoou, Deus abriu as portas do céu para todo homem, para toda mulher que nele esperou. Aleluia. Porque o perfil dele é da índole dele trabalhar dessa maneira. Todo aquele que nele espera, alcança. Daquele que busca, encontra. O que bate, como está lá em Mateus, né? O que bate, ele abre a porta para atender. O que busca, ele encontra. O que pede, recebe. Mas é preciso ser de coração, acreditando que não está dobrado, não está com seus joelhos dobrados diante do guarda-roupa, da cama, da parede, alguma não. Está dobrado diante do Todo-Poderoso, do Deus que responde para o homem e a mulher que o busca, que confia nele. Vamos todos nós juntos, precisamos disso, limpar as dúvidas do nosso coração, limpar as questões do nosso coração referente àquilo que não nos edifica. Vamos tirar do nosso coração. Eu só estou em pé até os dias de hoje, é pela misericórdia de Deus. A gente está aí na luta, na peleja, graças a Deus. E como diz lá uma fala que os colegas costuma dizer, eu tenho vivido momentos fantásticos na presença do Senhor, momentos maravilhosos na presença do Senhor. O vento sopra, o barco balança, mas não afunda. Aleluia. O barco vai para lá e para cá, o mar leva aqui e ali, mas a nossa âncora segura é Jesus Cristo. O nosso descanso, o nosso porto seguro é Jesus Cristo. E vai continuar sendo até os últimos dias de minha vida, de nossa existência na face dessa terra. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que continua confiando no Senhor, esperando no Senhor. Aleluia. E não achando que o fato do irmão, da irmã estar se dando bem, é o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria que está te ajudando a sair disso ou daquilo. Não, é o Senhor. É o Senhor Jesus que nos dá sabedoria. É o Senhor Jesus que nos dá força, que nos dá paciência, que nos dá entendimento. E os nossos filhos estão olhando para nós. Ele nos tem como exemplo. Pode ver que criança sempre imita o pai e a mãe. Tudo que a gente faz, ele só parece papagaio. Fica sempre copiando o pai e a mãe. E é bom. Uma das melhores maneiras de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor é agindo da maneira como a Bíblia nos ensina. Aleluia. E eles vão aprendendo, eles vão sendo moldados. E nunca, jamais deixar o caminho do Senhor. Caminhar firme, confiando, esperando, acreditando que Ele é invisível, mas está presente.
Nós não podemos vê-lo, mas Ele pode nos ver. Em Aleluia. alguns momentos nós não podemos ouvi-lo, mas Ele nos ouve sempre que nós o buscamos de todo o nosso coração. Às vezes nós choramos e pensamos que estamos chorando sozinhos. Pensamos que estamos chorando sozinhas. Pensamos que estamos num momento ali em que ninguém se importa com nós, em que ninguém se preocupa, nos sentimos sozinhos, abandonados. É um sentimento enganoso da nossa parte, porque enganoso é o coração do homem. Mas o Senhor está atento para cada um de nós. Os seus olhos estão fitos no homem, na mulher que tem buscado, que tem esperado nele. Não se preocupe não, meu querido, minha querida, que o Pai, na hora certa, vai entregar a sua vitória. Às vezes passa no coração de alguma irmã, de algum irmão até: nossa, mas tantas vezes eu já ouvi falar isso e eu estou precisando dessa resposta. Nossa, tantas vezes. Continua confiando. Nós vemos ali que o servo de Elias, ele foi 7 vezes para ver se havia algum sinal de chuva. Ele não desistiu. Naamã deu 7 mergulhos. Em alguns momentos do mergulho ele pensou em desistir, mas daí o seu servo, com sabedoria, com certeza dada por Deus, falou: mas o senhor já está aqui mesmo, o que custa ir mais uma vez lá? E foi no último mergulho que ele recebeu a vitória. O moço foi olhar lá várias vezes, e foi mais uma vez lá olhar, e nessa última vez que ele foi olhar, ele viu um sinal. Não desista de esperar no Senhor, não desista de confiar, não desista do seu projeto, não desista da sua petição perante o Senhor. Não fale no seu coração: eu não vou pedir mais, porque eu estou pedindo faz muito tempo e não vem. Acredito eu que muitas vezes o anjo está até a caminho, talvez aí até se aproximando da sua vida para entregar a sua vitória, mas de repente o irmão ou a irmã desiste, ele volta para trás com a sua bênção. Continua batendo, perseverando, como aquela mulher que estava lá. Jesus Cristo fez essa parábola e disse que tinha um juiz que ele não temia Deus, não temia os homens, era um homem iníquo, mas teve uma mulher que importunou ele lá, dizendo: olha, o senhor precisa julgar a minha causa, o senhor precisa me atender, eu preciso ter com o Senhor, o senhor precisa resolver a situação. Aquele homem que não temia os homens nem a Deus, era um homem iníquo. De tanto que aquela mulher importuná-lo, ele: vou atender a causa dessa mulher, porque ela está me importunando, vou resolver essa questão. Não é diferente com o Pai. Não que ele vai se sentir importunado, mas ele vai ver a sua perseverança, a sua confiança nele. Aleluia. Olha aquele lá, aquela lá, já me vem buscando faz hora, e aí ele está confiando que eu posso fazer, eu vou fazer, e acaba respondendo. Por isso, irmão, irmã, fica essa palavra para a meditação do nosso coração. Às vezes, irmão, a gente tem o hábito de ficar esperando no pregador em que sentido? Irmão, irmã, não sei e tal. É comum no ser humano, isso impacta até. Mas nós devemos esperar no Senhor. Não existe um mortal que possa tomar posse de um microfone e fazer algo da parte dele se Deus não for na vida dele. Glória a Jesus. Então nós temos que confiar no Senhor. A palavra é do Senhor. Eu não vim aqui contar uma história minha, eu não vim aqui falar de mim. Eu vim aqui pela graça e bondade de Deus, para que, se o Senhor permitir, ser um instrumento de bênção para a sua vida. Glória a Deus. Para ser um instrumento de edificação, um canal, um mediador aí, nessa noite, com a igreja e o Pai. Uma ponte, né? Jesus Cristo é a ponte da salvação. Nessa noite eu sou a ponte do recado. Glória a Deus.
não só para a igreja, mas para mim também. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Grande Deus. E não só eu, mas todo aquele que fala da palavra do Senhor. Ele é a ponte da noite que está sendo usado para que o Pai fale com o seu povo e o seu povo ouça o seu Pai. Glória a Deus. Por isso fica nessa palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, no teu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Eu agradeço o pastor Josuel por estar nos convidando a estar aqui. Eu estava convidando a minha esposa, mas ela não foi possível ela estar aí. E inclusive até falou que olha, sua esposa não podendo estar aqui, pode vir no João mesmo. As minhas crianças e eu vim também, eles foram todos para o sítio, pastor, foram para lá hoje, na casa da avó. Inclusive acredito que vão posar lá, a gente vai posar para lá também hoje. Quase 23 anos casado, a primeira vez que vou passar na casa da minha sogra hoje. Mas enfim, e Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, para que pela tua bondade e graça, juntos nós podemos aqui ser fortalecidos na presença do Senhor. Aleluia. Edificados na presença do Senhor. Não porque sou eu que estou aqui, podia ser o cooperador Leandro, o cooperador Renan, o nosso irmão Caio, o pastor, qualquer outro homem ou mulher que tem responsabilidade com o Senhor, para que a igreja aprenda, cresça na presença do Senhor. Isso é importante. A confiança é a chave de um relacionamento. Quando acaba a confiança em relacionamento, acaba o relacionamento também. Enquanto tem confiança, as coisas andam, as coisas funcionam. Acabou, começa a dar tudo errado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado, pastor Josué. Obrigado, irmãos e irmãs. Um prazer vê-los todos aí. Um prazer muito grande. Que Deus continue abençoando ricamente a cada um. E eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas e agradeço o nome do Senhor. Eu gosto de